Vitória, entra logo no carro, por favor. Eu já estou atrasado para a reunião. Leôncio exclamou impaciente. Ela olhou para o marido, confusa. Ele estava parado ao lado do carro com a porta aberta, claramente irritado. Seu tom de voz e a expressão impaciente denunciavam sua frustração. Espera um minuto, pediu ela, virando-se para trás. Vitória lançou um último olhar ao prédio do hospital, onde havia passado o último mês e meio se recuperando do trauma da perda do bebê. Seus olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar. Nunca em sua vida ela havia derramado tantas lágrimas quanto nos últimos tempos. Vitória. A voz do marido soou mais dura. Eu não tenho tempo para te esperar. Ela enxugou rapidamente as lágrimas que escorriam por seu rosto e entrou no carro às pressas. Eu me sinto tão mal, murmurou alguns minutos depois, enquanto dirigiam pela estrada que levava ao condomínio fechado onde moravam. Você sempre está se sentindo mal, interrompeu Leôncio com frieza. Quando engravidou e teve aquele maldito enjoo, você estava sempre de mau humor, reclamava o tempo todo. E depois, quando perdeu o bebê, mergulhou de vez na depressão e não quis ver ninguém, nem mesmo a mim. Vitória olhou para ele com um olhar cheio de dor e ressentimento. Vitória apenas olhava para o marido, mas ele continuava a repreendê-la com severidade. E esse tempo todo, por mais que eu tenha tentado te explicar que um aborto espontâneo não é uma sentença definitiva e que você ainda pode ter filhos. E não fui eu quem disse isso, foi o médico. Enfatizou Leôncio. Mas você sequer se deu ao trabalho de pensar em como isso me afeta. Sempre é só você e de novo você. Vitória apertou os lábios, magoada, e ficou em silêncio. Nos últimos 6 meses, de fato, sentia uma falta intensa da atenção do marido, e havia razões para isso. Leôncio era considerado um empresário extremamente bem-sucedido na cidade. Passava dias e noites no trabalho, fazendo de tudo para expandir sua empresa de móveis de couro para o mercado nacional. Às vezes, sua dedicação aos negócios chegava ao nível de obsessão. Todas as conversas acabavam girando em torno de como melhorar e acelerar o crescimento da empresa e como lucrar ainda mais. A família e a esposa pareciam ter ficado em segundo plano. Como Vitória trabalhava remotamente como web designer, começou a se sentir cada vez mais sozinha, como se não fosse importante para ninguém. Seus pais haviam falecido há anos, e ela quase não tinha amigas. A única exceção era Amanda, que conhecera depois que ela e Leôncio se mudaram para aquela cidade. Amanda compreendia os problemas de Vitória e tornou-se seu único refúgio, a única razão pela qual ela ainda não tinha enlouquecido com a solidão. Apesar de tudo, Vitória tentava dedicar a maior parte do tempo à família e ao lar. Conseguia, sozinha e sem a ajuda de empregadas, manter a grande e bela casa impecavelmente limpa. Além disso, preparava jantares variados e deliciosos para a chegada do marido. Para quem olhava de fora, eles pareciam a família perfeita, um verdadeiro modelo a ser seguido. Mas, assim que cruzavam a porta de casa, essa imagem desmoronava completamente, revelando uma dura realidade. Como você pode me culpar em um momento como esse? Perguntou Vitória em voz baixa, assim que Leôncio terminou sua explosiva reclamação. Quando eu me senti mal, você se lembra? Foi você mesmo quem me disse para chamar uma ambulância e não te incomodar com bobagens. Ela o encarou fixamente, sem piscar, enquanto ele dirigia. Ora, não compare as coisas, disse Leôncio sem desviar os olhos da estrada. Naquele momento, eu estava em uma reunião da qual dependia o futuro da empresa. E, aliás, do nosso próprio bem-estar financeiro. Vitória virou o rosto para a janela e permaneceu em silêncio. No mês passado, tinha completado 34 anos e desejava, com todo o seu coração, ter aquele filho. Sabia que, com o passar dos anos, suas chances de engravidar só diminuiriam. Leôncio, nada disso teria acontecido se, pelo menos de vez em quando, você me colocasse em primeiro lugar, em vez do seu trabalho, disse ela, com a voz embargada. Você está sempre viajando a negócios, em reuniões. Quase nunca está em casa. A perda do nosso bebê me machuca profundamente, mas nós dois somos responsáveis pelo que aconteceu. Você não acha? Ela olhou para o marido com esperança, esperando que suas palavras despertassem nele, se não compaixão, ao menos um pouco de compreensão. O que eu acho é que estou exausto, respondeu Leôncio friamente. Cansado de você e dessa conversa interminável. Quando chegarmos em casa,
passe a ferro meu terno para a reunião de amanhã. Ele ainda deu mais algumas ordens sobre tarefas domésticas, e depois disso, o restante do caminho foi percorrido em completo silêncio. Um mês depois, Vitória recebeu uma ligação inesperada de um tabelião. Para sua surpresa, tinha herdado um patrimônio de sua avó Antônia, que lhe deixou tudo em testamento. Era uma casinha minúscula e meio arruinada, localizada à beira-mar. Infelizmente, Vitória praticamente não conheceu sua avó Antônia. Sua mãe, Ângela, havia brigado feio com ela no passado, e como resultado, as duas quase não se falaram durante anos. Vitória lembrava-se de ter visitado a avó apenas uma ou duas vezes, mas não guardava na memória nem o mar, nem a casa onde um dia tinha estado. Além disso, ainda não tinha se recuperado completamente da perda do bebê e não queria lidar com as burocracias do testamento. Para ser sincera, pouco lhe importava o que aconteceria com aquela casa. Pelas fotos enviadas pelo tabelião, o lugar estava em condições deploráveis. Para restaurá-lo, seria necessário gastar dinheiro, e Vitória não tinha tempo nem disposição para isso. Ora, que fique lá essa casa, então, dizia ela para sua amiga Amanda. Para que eu preciso disso? O que eu faria com essa casa? Sentada à sua frente na cozinha, tomando café, Amanda regalou os olhos de surpresa. Vitória, você tá falando sério? Isso não é qualquer casa. É uma casa na praia. Você me ouviu? Na beira do mar. Enfatizou, pronunciando as palavras pausadamente e batendo de leve o dedo na têmpora. Quanto tempo mais você pretende ficar aí remoendo tudo? Vitória apenas suspirou, desanimada. Amanda, por favor, não comece você também. Mas isso é inacreditável. Como pode deixar passar uma oportunidade dessas? Exclamou a amiga, empolgada. Me diz, quando é que você vai até lá? Pelo menos vai descansar a mente, se recuperar emocionalmente. Sem falar no clima, que, segundo os médicos, seria ótimo para você. As amigas conversavam animadamente e nem perceberam quando Leôncio chegou em casa. Ao ouvir as vozes vindas da cozinha, ele pretendia ir direto até lá. No entanto, ao captar trechos da conversa sobre herança, parou imediatamente. Será que posso colocar as mãos nisso? Pensou ele, intrigado. Amanda pegou o celular da amiga e encontrou o número do tabelião. Pelo amor de Deus, quem ia querer uma casa caindo aos pedaços? Perguntou Vitória, esboçando um sorriso triste. Minha querida, como você é ingênua. Amanda revirou os olhos. Acredite em mim, tem gente por aí que daria tudo para colocar as mãos num pedaço de terra tão valioso. Ela confirmou com o advogado todos os detalhes sobre o testamento. Enquanto isso, Leôncio sentiu a boca secar ao ouvir a conversa. Leôncio pigarreou alto antes de finalmente entrar na cozinha, fingindo ter escutado apenas o final da conversa. E aí, meninas, aproveitando o tempo livre? Perguntou ele com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Logo em seguida, começou a falar sobre o clima e o trânsito caótico na cidade. Depois, como quem não quer nada, lançou a pergunta. Vitória, foi impressão minha ou eu ouvi a palavra herança? Você estava falando com o tabelião? Vitória se sentiu desconfortável e, meio sem jeito, explicou rapidamente a situação. Leôncio manteve uma expressão entediada, como se a notícia não tivesse importância alguma. Ah, entendi. Achei que fosse algo sério, disse ele, sem demonstrar interesse, antes de sair em direção ao closet, deixando Vitória e Amanda sozinhas. Mas, em vez de se acomodar no quarto, Leôncio pegou o celular e enviou uma mensagem para Ruth, sua amante. Pouco depois, estava em seu apartamento, contando a novidade. Nos olhos da corretora de imóveis brilhou a mesma ganância que ele próprio sentiu ao ouvir sobre a herança. Meu querido, isso é simplesmente perfeito, disse ela, animada. Um terreno à beira-mar? Você faz ideia de quanto isso pode valer? Se for bem planejado e colocado à venda no mercado certo, pode render uma fortuna. Ruth trabalhava como corretora de imóveis na mesma cidade onde morava a esposa de Leôncio. Aliás, foi justamente na compra da casa onde vivia com Vitória que ele conheceu sua amante. Você é a especialista em negócios imobiliários aqui, certo? Disse Leôncio, jogando charme, enquanto envolvia a cintura da amante com um abraço apertado. Então me diga, o que podemos fazer com isso? Ruth abriu um sorriso largo.
Sua mente já começava a calcular os valores aproximados daquele negócio. Você não faz ideia do quão lucrativa essa venda pode ser, exclamou ela, antes de beijá-lo com fervor. Depois, inesperadamente, acrescentou: mas eu tenho uma condição. Me leve junto quando for vender a casa. Quero cuidar da venda pessoalmente para garantir que você consiga o melhor valor possível. Leôncio franziu a testa por um momento, depois sorriu. O problema é que primeiro preciso convencer minha esposa a se desfazer dessa espelunca, respondeu ele. Ela pode assumir a herança imediatamente. O tabelião disse que o testamento da avó foi encontrado por acaso, e o prazo para formalização já chegou. Ruth sorriu de maneira calculista. Então precisamos agir rápido. Terrenos naquela região são disputados, e eu não quero nem pensar na possibilidade de perdermos essa oportunidade. Leôncio a puxou para mais perto e sussurrou: não se preocupe, eu vou dar um jeito nisso. Assim que eu conseguir o dinheiro, vou expulsar a Vitória de casa. E aí, finalmente, nós dois ficaremos juntos. Leôncio esperou alguns dias para não levantar suspeitas. Então, numa noite, propositalmente cancelou uma reunião importante e resolveu ficar em casa. Vitória, podemos conversar? Perguntou ele com um tom suave. Acho que você já percebeu que hoje estou aqui com você de propósito. Vitória olhou para o marido, surpresa. Por que essa mudança repentina? Perguntou com cautela. Leôncio abaixou a cabeça, fingindo estar procurando as palavras certas. Em seguida, ergueu os olhos e a encarou com uma expressão cheia de arrependimento. Sabe, estive pensando, começou ele, parecendo hesitante. Durante muito tempo, fui egoísta. Quando você estava grávida, eu devia ter estado mais presente. Mas só pensava no trabalho e no dinheiro. Vitória desviou o olhar, sem responder. Ele aproveitou o silêncio e continuou, segurando delicadamente a mão dela para parecer mais convincente. Escuta, eu quero consertar as coisas. Vamos começar do zero? As palavras de Leôncio eram tão calorosas, tão sinceras, que Vitória, sem querer, inclinou-se levemente na direção dele. Eu estou disposta. Mas o que você sugere? Perguntou ela. Leôncio sorriu, fingindo culpa, e a envolveu em um abraço gentil. Lembra da casa na praia? Aquela que sua avó te deixou. Que tal vendermos? Ouvi dizer que podemos conseguir um ótimo preço por essa casa, continuou Leôncio. Com esse dinheiro, podemos construir um verdadeiro palácio à beira-mar. Assim, poderíamos ir para lá a cada 2 meses, descansar do trabalho. E ao mesmo tempo, resolveríamos seu problema com a gravidez. Você ainda quer um bebê, não quer? Ele olhava para Vitória com um olhar cheio de amor e admiração. Ela ficou profundamente comovida com o fato de que, finalmente, ele parecia colocar seus interesses acima dos dele. E você, Leôncio? Você quer mesmo salvar o nosso casamento? Seus olhos se encheram de lágrimas. O marido concordou com convicção. Sim, eu pensei muito sobre tudo isso. Me sinto terrivelmente culpado por como te tratei, e é por isso que eu quero tanto que a gente tenha uma segunda chance. Vitória, sem perceber, já havia caído na armadilha das palavras doces do marido. Se for assim, vou ligar para o tabelião e avisar que logo viajaremos. Vou formalizar a herança, por nós dois, certo? Isso mesmo, murmurou Leôncio, apertando-a forte nos braços para que ela não visse o sorriso de satisfação que se formava em seu rosto. Feliz, Vitória o presenteou com um beijo carinhoso. Naquela noite, uma nova esperança brilhou em seu coração. Alguns dias depois, ela já estava na praia, respirando fundo o ar puro e salgado do mar. Onde quer que olhasse, estendiam-se paisagens deslumbrantes, vales pitorescos. Depois de tantos anos vivendo na cidade, Vitória quase havia esquecido que ainda existiam lugares com tamanha beleza. Depois de assinar todos os documentos necessários no tabelionato, ela e Leôncio receberam as chaves da casa de sua avó Antônia e seguiram para o local. Era uma cidade litorânea tranquila, quase uma vila, com charme rústico e acolhedor. Para sua surpresa, a casa de sua avó ficava praticamente na beira do mar. Apenas algumas centenas de metros separavam a pequena construção da imensidão azul. Meu Deus, que lugar maravilhoso! Não é lindo, Leôncio? Perguntou ela, animada, admirando a paisagem.
Ele, no entanto, estava mais interessado em analisar um mapa da região. Ah, sim, respondeu distraído. E então, sem conseguir conter sua verdadeira preocupação, acrescentou: sabe, essa casa da sua avó está localizada em um terreno extremamente valioso. Acho que podemos vendê-la por um preço excelente, sem nem precisar dar desconto. Vitória sentiu um incômodo ao perceber que, mais uma vez, o marido falava sobre dinheiro. Mas a beleza do lugar e as lembranças fragmentadas da infância tomaram conta de sua mente, abafando aquele pensamento. Com cuidado, ela girou a chave na fechadura da velha porta de madeira, que parecia estar se sustentando por um fio. Ao entrar, deparou-se com um ambiente quase vazio. O espaço era pequeno e modesto, mobiliado apenas com um sofá antigo e algumas cadeiras. Além do sofá e das cadeiras, havia uma velha cama de ferro com uma tela metálica enferrujada e uma estante antiga, que, para surpresa de Vitória, não tinha tantos livros quanto ela imaginava. No fim da vida, a visão dela já estava muito ruim, disse uma voz rouca e envelhecida atrás de Vitória. Ela se virou rapidamente e viu um velho marinheiro vestindo uma camiseta listrada. O homem, com uma barba espessa e rosto enrugado pelo tempo, a observava com olhos cinzentos, como o mar antes de uma tempestade. Sebastião. Sebastião Antunes, apresentou-se o idoso, estendendo a mão calejada e queimada de sol para um aperto de mão firme. Seus olhos, antes cautelosos, suavizaram-se ao encará-la. Então você é a neta da Antônia. Deus a tenha, murmurou ele, fazendo rapidamente o sinal da cruz. Sou seu vizinho. Moro aqui há muitos anos. Sua avó foi uma grande amiga. Conheci Antônia quando todos por aqui ainda chamavam apenas de Tonha. Era uma mulher bonita, viu? Vitória sentiu-se desconfortável ao perceber o quanto sabia pouco sobre sua própria avó. Com um sorriso tímido, dirigiu um olhar envergonhado a Sebastião, quando, de repente, atrás dele com uma expressão irritada, Leôncio apareceu na porta. Ei, velho, como você veio parar aqui? Some daqui enquanto ainda pode, antes que a coisa fique feia. Não tem por que assustar minha esposa. O marinheiro virou-se lentamente e lançou um olhar de desprezo para o marido de Vitória, analisando da cabeça aos pés. Ah, Vitória! Pelo visto, você não teve muita sorte com o marido. Um burguês. E dos espertos, resmungou Sebastião com ironia. Os olhos de Leôncio se estreitaram, cheios de raiva. Mendigo, você enlouqueceu de vez? Sai daqui agora antes que eu chame a polícia. Leôncio, o que você está fazendo? Repreendeu Vitória, elevando a voz. Esse homem era amigo da minha avó. Por favor, trate-o com respeito. Agora foi a vez de Leôncio ficar surpreso com a ousadia da esposa. Ah, e ser chamado de burguês esperto por esse velho está tudo bem para você? De que lado você está? Você que começou. Rebateu Vitória, cruzando os braços. Depois, voltou-se para o marinheiro. Sebastião, desculpe por esse mal-entendido. Se quiser, venha tomar um chá conosco mais tarde. Alugamos um apartamento aqui perto, enquanto decidimos o que fazer com a casa. Sebastião olhou para ela, depois para Leôncio, que ainda bufava de raiva, e por fim balançou a cabeça. Agradeço o convite, mas tenho alguns compromissos urgentes, disse ele, recusando educadamente. Antes de ir embora, indicou com gesto onde morava. Se precisarem de mim, moro ali, atrás daquela formação rochosa no alto do morro. Sempre estarei por perto. Com um último olhar nada amigável para Leôncio, o velho marinheiro virou-se e caminhou lentamente para longe. Velho louco, murmurou Leôncio, balançando a cabeça com desdém. Leôncio voltou a encarar o mapa. Graças a Deus, não vamos mais ver aquele velho. Por que diz isso? Eu gostaria de visitá-lo algum dia, enquanto ainda estamos aqui. Quero perguntar mais sobre minha avó, respondeu Vitória com firmeza. De jeito nenhum, ordenou Leôncio, sua voz soando mais dura. Você nem conhece esse sujeito. Como pode ter certeza de que ele realmente conhecia sua avó? E se for algum lunático inventando essa história para enganar você? Meu Deus, nem quero pensar nisso. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele rapidamente mudou de assunto. Vamos para o nosso apartamento. Você me espera lá enquanto eu dou uma volta para ver se tem algo interessante por aqui. Quero dar uma olhada nos negócios da região. A situação não estava tão fácil quanto ele e Ruth haviam previsto.
Leôncio sabia que sua amante tinha seus próprios planos para o dinheiro da venda da casa e do terreno. Para evitar que ela interferisse, ele a deixou na cidade onde moravam, inventando uma desculpa. Disse que primeiro precisava analisar bem a situação antes de chamá-la. Ruth não gostou nada disso, mas Leôncio sabia como impor sua vontade. Agora, com a mente mais tranquila, ele caminhava para um encontro com o melhor corretor de imóveis da região, Cláudio. O especialista percebeu imediatamente que Leôncio era do tipo que queria enriquecer rapidamente. E como alguém que não se importava em ignorar certos princípios éticos por uma boa comissão, ele logo tratou de tranquilizá-lo. Não se preocupe, vamos resolver tudo da melhor maneira para você, garantiu Cláudio, com um sorriso astuto. Só precisa aguardar o meu contato. Creio que, dentro de 1 ou 2 semanas, encontrarei um comprador disposto a pagar um valor mais do que generoso pelo terreno. O corretor estendeu a mão para Leôncio, que a apertou com firmeza. Ótimo! Espero que tenhamos um bom entendimento, disse Leôncio, arqueando as sobrancelhas de maneira sugestiva. Acredite, se fizer um bom trabalho, eu saberei recompensá-lo. Ele fez uma pausa e acrescentou em tom de advertência. Só lembre-se de uma coisa, não diga nada à minha esposa. Seria um problema enorme se ela descobrisse o verdadeiro valor desse terreno. Cláudio, mantendo sua expressão profissional e tranquila, garantiu que a confidencialidade seria mantida. Com isso, Leôncio saiu da imobiliária completamente satisfeito consigo mesmo. Pouco depois, subia para o apartamento alugado onde estava hospedado com Vitória, certo de que tudo estava caminhando exatamente como planejado. Na mesa da cozinha, Leôncio encontrou um bilhete curto e direto. Leôncio, fui até a casa do seu Sebastião. Não me ligue, desliguei o celular. Volto no fim da tarde. Vitória. O empresário não gostou nem um pouco da insistência da esposa em continuar se encontrando com o velho marinheiro. Ele sabia que aquele homem era perspicaz o suficiente para enxergar através dele. Além disso, conhecendo a sensibilidade de Vitória, temia que o velho conseguisse colocá-la contra ele, ameaçando arruinar seu plano principal. Ótimo! Quando você voltar, Vitória, eu vou te ensinar a não desobedecer ao seu marido, pensou Leôncio, irritado. Ao mesmo tempo, ele pegou o celular e enviou uma mensagem ao seu banqueiro de confiança. Precisava preparar uma conta segura onde pudesse transferir todo o dinheiro assim que a venda fosse concluída. Agora, o mais importante era guardar o sinal de Cláudio, o corretor. Enquanto isso, Vitória finalmente encontrou a casa de Sebastião. Era uma construção simples, mas bem cuidada, perto de um charmoso chalé de pedra. O velho marinheiro estava um pouco afastado, ocupado com a pesca. Quando Vitória o chamou, ele a recebeu com um sorriso caloroso e a convidou para entrar. Mais tarde, enquanto preparava uma saborosa sopa de peixe fresco, Vitória aproveitou para pedir que lhe falasse mais sobre sua avó. O senhor entende? Eu era muito pequena na época. E depois que minha mãe brigou com a minha avó Antônia, quase não tivemos mais contato. Continuou Vitória. Lembro que, de vez em quando, chegavam algumas cartas nos feriados, mas minha mãe nem as lia, jogava fora imediatamente. Sebastião concordou, pensativo. Sim, Antônia e sua mãe tiveram uma relação muito difícil, comentou o marinheiro. Ângela sempre foi uma mulher impulsiva, sonhava em sair daqui e ir para a capital. Nunca teve o mar no coração, sabe? Ele balançou a cabeça, relembrando o passado. Quando Ângela conheceu seu pai, Estevão, foi o fim da relação com sua avó. Antônia ficou furiosa. Afinal, Estevão era um homem da cidade grande, cheio de ideias e planos. Ele enfeitiçou sua mãe, a levou embora, e Antônia ficou sozinha. Desde então, nunca mais foi a mesma. Mas elas tentaram se reconciliar, não tentaram? Perguntou Vitória, pensativa. Lembro que minha mãe me trouxe para cá algumas vezes quando eu era pequena. Sim, tentaram, concordou Sebastião. Mas, pelo visto, não deu certo. O que aconteceu entre elas, só elas sabiam. Eu mesmo nunca entendi completamente. Ele deu de ombros, como se aceitasse que algumas coisas jamais seriam esclarecidas. Em seguida, tirou a chaleira do fogo, onde a água já fervia. É uma pena que tudo tenha terminado assim, murmurou Vitória, com um suspiro. Por um momento, ambos permaneceram em silêncio, perdidos em seus próprios pensamentos.
Então, de repente, Sebastião pareceu se lembrar de algo e olhou para Vitória com curiosidade. Sabe, sua avó amou outro homem a vida inteira. Vitória arregalou os olhos, surpresa. Como assim? Exatamente isso que você ouviu, confirmou Sebastião com um olhar maroto. O nome dele era Romão. Um homem bonito, viu? Parecia até um ator. Como era o nome daquele mesmo? Ah, sim. Tarcísio Meira. Vitória caiu na risada, e o velho marinheiro riu junto antes de continuar. Mas, na verdade, a história não tem nada de engraçado. Foi bem triste. Antônia se apaixonou perdidamente por esse marinheiro que passou por aqui certa vez. Só Deus sabe o que teria sido dela se soubesse a verdade de imediato. Que verdade? O que aconteceu? Vitória franziu a testa, séria. Romão desapareceu no mar. Nunca mais voltou. O sorriso desapareceu do rosto de Vitória. E nunca o encontraram. Sebastião balançou a cabeça, com um suspiro pesado. Não. Escondemos a verdade dela o máximo que pudemos. Mas, quando finalmente soube, Antônia chorou tanto que o povoado inteiro ouviu seus lamentos. Ela nunca conseguiu esquecê-lo. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. Foi fiel ao sentimento dela até o fim da vida. Carregou esse amor no coração até seu último dia. Vitória sentiu um aperto no peito. Obrigada por me contar essa história, disse ela, emocionada. Para mim, é muito importante conhecer o passado da minha família. Eu cresci sem saber quase nada sobre minha própria família. Minha mãe e eu vivíamos muito isoladas, confessou Vitória. Ela abraçou o velho marinheiro em despedida, agradecendo-lhe mais uma vez antes de voltar para casa. Naquela noite, Leôncio fez um verdadeiro escândalo. Em vez de ficar perambulando por aí com quem você nem conhece, por que não se concentra em encontrar um comprador para essa casa? Vai que algum dos ricaços da região se interessa por esse terreno para construir uma mansão. Eu já fiz algumas consultas por cima. Sabe, eu ainda estou pensando se realmente quero vender a casa da minha avó, soltou Vitória, inesperadamente. Leôncio ficou boquiaberto, sem acreditar no que ouvia. O quê? Mas nós já tínhamos combinado isso. Não me diga que aquele velho te encheu de besteira sobre preservar a herança da família e essas baboseiras sentimentais. Não fale comigo nesse tom. Explodiu Vitória. Como você tem coragem de zombar da memória da minha família? Ela balançou a cabeça, decepcionada, e com um suspiro cansado, murmurou. Acho que estou começando a me arrepender de ter feito essa viagem. Sem dizer mais nada, virou-se e foi para outro quarto, batendo a porta com força. 2 dias depois, enquanto Leôncio aguardava impacientemente, o telefonema tão esperado finalmente chegou. Cláudio, o corretor, pediu que ele fosse ao seu escritório. Assim que Leôncio entrou, o homem o recebeu com entusiasmo. Tenho uma ótima notícia para você. Então, eles têm planos grandiosos para o terreno da sua esposa, disse Cláudio, com um brilho de empolgação no olhar. E o que exatamente estão propondo? Perguntou Leôncio, tentando soar o mais contido possível, embora sentisse um arrepio de expectativa percorrer sua espinha. Trata-se de uma empresa especializada na construção de hotéis de luxo, explicou Cláudio, inclinando-se para a frente. E adivinhe, eles estão justamente procurando um terreno para construir um novo resort 5 estrelas. Os olhos de Leôncio brilharam, como brasas incandescentes, enquanto o corretor descrevia os detalhes da transação. Será um grande hotel de alto padrão, um verdadeiro destino turístico exclusivo para clientes de altíssimo nível, só gente com cartões platina. E como você pode imaginar, essas pessoas não se preocupam com preços. Elas pagam o que for preciso. Cláudio sorriu de lado, satisfeito com sua própria persuasão. Não há nem o que pensar. Aceite a proposta. Se o corretor soubesse o turbilhão de emoções que dominava Leôncio naquele momento, teria pedido um percentual 3 vezes maior do que o combinado. Mas anos de negociações ensinaram o empresário a manter uma expressão fria e um olhar calculista. Ele não permitiria que ninguém o enganasse, muito menos um corretor esperto tentando lucrar às suas custas. Por isso, manteve-se o mais distante e impassível possível, sem demonstrar a excitação que fervia dentro dele. Para garantir que esses compradores sejam realmente confiáveis, vamos marcar uma nova reunião daqui a 3 dias. Então, darei minha resposta definitiva, declarou Leôncio.
Como quiser, disse Cláudio, dando de ombros. Mas saiba que os representantes dessa empresa não gostam de esperar. Leôncio se levantou com postura firme e se despediu do corretor. Enquanto isso, Ruth havia perdido a paciência de esperar e decidiu ir pessoalmente até a cidade para ver como as coisas estavam progredindo. Mas que diabos você está fazendo aqui? Sibilou Leôncio, puxando a mala da amante para fora do táxi. Eu não fui claro quando disse que você só deveria vir depois do meu chamado. Ruth abriu um sorriso inocente, fingindo não entender a irritação dele. O que foi? Você mudou de ideia e decidiu me deixar de fora do negócio? Claro que não. Retrucou ele, ríspido. Leôncio a levou para um café próximo, onde pudessem conversar sem chamar atenção. Os dois discutiam a venda do terreno com entusiasmo e nem perceberam o velho marinheiro sentado sob a sombra de uma grande palmeira decorativa. As largas folhas escondiam perfeitamente Sebastião dos olhares curiosos. Mas, para ele, cada palavra daquela conversa estava perfeitamente audível. Leôncio, o corretor está certo. Você precisa vender esse terreno para os investidores do hotel o quanto antes que eles encontrem outra opção. Insistiu Ruth. E você acha que eu não tentei? Exclamou Leôncio, frustrado. O problema é que Vitória começou a dizer que talvez não queira mais vender a casa da avó. Alegou que tem valor sentimental para ela. Ah, por favor. Ruth bufou, impaciente. Então invente alguma coisa. Diga que isso é essencial para o seu negócio. Prometa algo. Sei lá. Você é o marido. Afinal, ela tem que te ouvir. Enquanto isso, Sebastião, que havia escutado cada palavra daquela conversa, teve certeza de que não poderia ficar de braços cruzados. Como suspeitava desde o início, Leôncio era um canalha que enganava a própria esposa apenas para lucrar. E agora, estava disposto a pressioná-la para vender o terreno a qualquer custo. Ele esperou pacientemente até que Leôncio e Ruth saíssem do café, e sem chamar atenção, começou a segui-los. Discretamente, tirou um velho aparelho de sua bolsa, uma antiga câmera fotográfica. Com alguns cliques rápidos, registrou imagens comprometedoras da dupla. Lá estava Ruth beijando apaixonadamente seu amante. E em outra foto, Leôncio assegurava com intimidade, claramente demonstrando que não eram apenas parceiros de negócios. Enquanto isso, Leôncio aumentava a pressão sobre Vitória, tentando convencê-la de qualquer maneira a vender a casa. Mas, para sua surpresa, ela manteve-se firme. Leôncio, pensei muito sobre isso, disse Vitória, com calma, olhando diretamente para ele. E decidi que não vou vender a casa da minha avó. Não posso simplesmente me desfazer do lugar onde minha mãe cresceu. Algo no olhar de Leôncio mudou repentinamente. Pela primeira vez, Vitória viu um desespero genuíno em seus olhos. Ele suspirou profundamente antes de começar a falar, sua voz carregada de peso e sofrimento fingido. Eu tentei esconder isso de você por muito tempo. Não queria te preocupar, especialmente depois da perda do bebê. Vitória franziu a testa, confusa, enquanto o marido continuava sua dramatização. Mas a verdade é que, se não vendermos esse terreno, simplesmente não teremos como continuar vivendo. O choque no rosto da esposa fez Leôncio se animar internamente. Ele percebeu que havia encontrado o ponto fraco dela, algo em que poderia se apoiar para manipulá-la. A empresa está à beira da falência, continuou, fingindo pesar. Os negócios vão de mal a pior. Os clientes estão nos deixando e preferindo concorrentes mais baratos. Leôncio então fez uma pausa dramática antes de se ajoelhar diante dela. Sei que fui um idiota, que escondi a verdade de você. Mas agora, só você pode nos salvar. Se vendermos essa casa e o terreno para o hotel, teremos um novo começo, um futuro seguro. Vitória ficou completamente atordoada. Será que ele estava dizendo a verdade? Se estivesse, seria egoísmo de sua parte não ajudá-lo? Por favor, meu amor, sussurrou Leôncio, implorando de forma calculada. Vitória sentiu a incerteza crescer dentro de si, ameaçando sua decisão. Eu preciso pensar. Me desculpe, disse ela, com a voz vacilante. Com esforço, se desvencilhou dos braços de Leôncio e saiu apressada do apartamento. Precisava de ar, de um momento sozinha para organizar os pensamentos. Talvez a própria natureza lhe trouxesse a resposta. Sem perceber,
Seus passos a levaram até a casa da avó. O mar, naquela noite, estava agitado. Ondas quebravam violentamente contra as rochas, como se tentassem alertá-la para algo. Vitória respirou fundo, sentindo o ar salgado e o cheiro de ozônio no vento. Parece que vem tempestade, pensou, e decidiu entrar para se abrigar. Quando já estava perto da porta, algo no chão chamou sua atenção. Um envelope. Com um aperto no peito, apressou-se em pegá-lo e abrir. Naquele exato momento, os primeiros trovões ecoaram no céu. Meu Deus! Exclamou Vitória, assustada. Mas o verdadeiro choque veio quando viu o conteúdo do envelope. De dentro, caíram fotografias em preto e branco, espalhando-se pelo chão. Seu coração parou ao reconhecer Leôncio, abraçado intimamente com outra mulher. Tremendo, pegou uma das fotos para ver melhor. No verso, alguém havia escrito, com uma caligrafia trêmula e apressada: "Não confie nele." Alguém tentava alertá-la a respeito dos verdadeiros motivos do marido. Vitória sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seu instinto gritava que ela precisava ficar ali, que não deveria voltar para casa naquela noite. A tempestade se intensificou durante a noite. A chuva gelada castigava as janelas e o vento uivava sem trégua. O mar revolto não deixava Vitória dormir, e seus pensamentos sobre a traição de Leôncio a atormentavam ainda mais. Na manhã seguinte, exausta, ela voltou para o apartamento, e sem hesitar, atirou as fotos na cara do marido. "Então é assim que você se preocupa com o futuro da nossa família?" disse ela, com um sorriso amargo. "Vitória, o que deu em você?" exclamou Leôncio, pegando as fotos caídas no chão. Ao ver as imagens, ele percebeu que não adiantava mais mentir. Com um riso sombrio, encarou a esposa. "Você não vai conseguir nem minha casa, nem meu terreno. Estamos nos divorciando", declarou Vitória, firme. "Pode pegar sua amante e voltar para a cidade, porque eu fico aqui." "Ah, então agora você resolveu morar naquela cabana caindo aos pedaços?" debochou Leôncio. "Você não vai sobreviver ao primeiro temporal." Vitória manteve a calma. "Sobrevivi a essa noite, não?" respondeu friamente. Virou-se para a porta, e sem olhar para trás, acrescentou: "Os papéis do divórcio chegarão por um mensageiro. Até lá, adeus." E com essas palavras, saiu de vez, libertando-se daquele casamento construído sobre mentiras e traições. Nos dias seguintes, Vitória levou suas malas e pertences para a casa da avó. Mais tarde, voltaria para buscar o restante das suas coisas no antigo lar. Mas, por enquanto, precisava apenas do essencial para transformar a casa abandonada em um verdadeiro lar novamente. Os próximos dias se transformaram em um verdadeiro alívio. Vitória desligou o celular, livrando-se de vez dos insistentes telefonemas de Leôncio e de suas tentativas desesperadas de convencê-la a vender a casa. Agora, sabia que nenhuma de suas palavras havia sido sincera. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se livre. Caminhando pela praia, respirando o ar salgado, sentindo a brisa fresca em seu rosto, percebeu quanto havia deixado de lado a própria felicidade ao lado de um homem que nunca realmente a valorizou. Foi durante um desses passeios que notou uma jovem pintando à beira-mar. A artista aplicava pinceladas grossas e marcantes na tela, capturando a paisagem de maneira expressiva. "Está ficando muito bom", comentou Vitória, observando o quadro da jovem. A pintora sorriu, sem desviar os olhos da tela. "Obrigada. Venho aqui quase todas as manhãs para pintar. O ângulo é ótimo, e a luz bate de um jeito incrível naquele rochedo ali." Ela apontou para uma imponente formação rochosa que se erguia sobre as águas agitadas. Do jeito que a maré batia contra a pedra, parecia que o rochedo avançava sobre as ondas, cortando-as com sua base afiada. "É realmente lindo", murmurou Vitória, encantada. Apresentou-se a jovem, que revelou-se chamar Letícia. Gostando da conversa, Vitória convidou para um chá em sua casa. Para sua sorte, Letícia aceitou o convite, mas avisou que não poderia ficar muito tempo. "Eu cuido de uma pessoa doente. Não posso me ausentar por muito tempo", explicou. "Entendo. Quando alguém que amamos está doente, não há nada mais difícil", disse Vitória. Letícia sorriu com gentileza. "Mas estamos lidando com isso", respondeu. "Espero que minhas pinturas sejam vendidas pelas galerias locais."
Tenho um conhecido que pode indicá-las para uma exposição na capital. Vitória sentiu uma conexão imediata com aquela jovem artista. Letícia era encantadora e humilde, e parecia que, finalmente, ela havia encontrado uma alma parecida com a sua. Elas podiam conversar por horas sobre arte e pintura, sobre o quanto era difícil sobreviver no mundo sem ter apoio de ninguém. Em pouco tempo, as duas se tornaram verdadeiras amigas. Vitória nunca imaginou que, naquele pequeno vilarejo litorâneo, encontraria uma amizade tão forte, algo que não tinha sentido por anos. Antes, sua única confidente era Amanda, que agora estava tão distante. Vamos dar uma passada na galeria de arte, sugeriu Letícia um dia. Quero te mostrar algumas das minhas obras favoritas feitas por artistas iniciantes daqui. Assim você pode conhecer melhor o nosso talento provincial. Brincou. Vitória achou a ideia excelente, e combinaram de se encontrar na galeria às 4 da tarde. No entanto, quando Vitória chegou ao local, que ficava numa parte mais afastada da cidade, notou que Letícia ainda não havia chegado. Preocupada, enviou uma mensagem de áudio. Letícia, acabei de chegar. Onde você está? Pouco depois, recebeu a resposta. Me atrasei um pouco, mas estou a caminho. Me espera, não vá embora. Apesar da resposta tranquilizadora, Vitória sentiu uma leve inquietação. Vitória permaneceu esperando Letícia na entrada da galeria, aproveitando o tempo para observar a vizinhança ao redor. O local parecia tranquilo, mas algo dentro dela fazia sentir uma inquietação inexplicável. Enquanto isso, Letícia estava longe dali, à beira-mar, bem perto da casa de Vitória. Com olhar predador, analisava atentamente a construção antiga, certificando-se de que ninguém estava por perto. Depois de se certificar de que não havia testemunhas, pegou um canivete e, com habilidade, destravou a velha tranca de uma das janelas. Em silêncio, esgueirou-se para dentro da casa. Vamos começar, sussurrou para si mesma, ajoelhando-se no chão em um canto afastado da casa. Com movimentos precisos, começou a bater nas tábuas e paredes, como se estivesse procurando algo escondido. A verdade era que Letícia não havia se aproximado de Vitória por acaso. Ela era uma vigarista experiente e sabia exatamente como manipular as pessoas ao seu favor. Sua estratégia era sempre a mesma: descobrir suas fraquezas e se tornar alguém confiável para elas. Afinal, Letícia nunca foi artista. Na realidade, ela mal sabia segurar um pincel. As pinturas que exibia como suas eram compradas de um jovem sem-teto que morava em outra parte da cidade. Christian, um rapaz talentoso e esquecido pela sociedade, vivia em uma barraca improvisada na praia. Com apenas alguns lápis e tintas baratas, criava verdadeiras obras-primas. Christian era como chamavam um jovem sem-teto, e seu estilo de pintura se encaixava perfeitamente no plano de Letícia. Graças ao talento dele, ela conseguiu criar uma imagem convincente de artista e se tornar alguém confiável aos olhos de Vitória. Conquistar a amizade de uma mulher solitária e emocionalmente vulnerável como Vitória foi a parte mais fácil do plano. Antes mesmo de se aproximar dela, Letícia havia investigado cuidadosamente sua vida. Através de seus contatos, descobriu quem era Vitória, quem era seu marido e que a casa de sua avó estava prestes a ser vendida. Foi nesse momento que percebeu que precisava agir rápido. Caso contrário, perderia o acesso àquele lugar para sempre. Letícia não era apenas uma vigarista qualquer. Ela vinha de uma família envolvida com atividades criminosas há gerações. Seus parentes faziam parte de um antigo grupo de contrabandistas locais, especializados no transporte ilegal de mercadorias exclusivas e bens roubados. Entre seus negócios ilícitos, estavam o tráfico de peças de arte valiosas para colecionadores estrangeiros. Recentemente, Letícia encontrou algo que a intrigou profundamente: um velho diário que pertencera a seu tio-avô. Ele havia morrido anos atrás, durante um confronto armado ocorrido em uma de suas operações clandestinas. Nas páginas amareladas do diário, Letícia fez uma descoberta chocante. O texto falava sobre um tesouro escondido, uma parte do saque de um antigo grupo de piratas. O diário descrevia como essa tripulação contrabandeava diamantes raríssimos, de beleza e valor inestimáveis. A carga preciosa havia sido dividida entre os membros do bando, e ao todo, havia 4 contêineres cheios de diamantes, cada um pesando quase 1 quilo. Parte dessas joias acabou nas mãos de um jovem marinheiro que, por acaso, havia se envolvido com os contrabandistas.
Seu nome era Romão, e ele se arrependia profundamente de ter se metido naquela aventura perigosa. Naquela noite, enquanto os demais comemoravam o enorme lucro obtido, Romão, já embriagado, acabou confessando a um dos contrabandistas mais velhos que pretendia esconder sua parte da fortuna na casa da mulher que amava, Antônia. O homem riu e o provocou. Não tem medo de que sua amada fique com os diamantes e mande você para o outro mundo? Mas Romão estava completamente certo de que podia confiar nela. Por isso, acreditava que aquele era o único lugar onde seu tesouro ficaria seguro. Letícia sabia que, naquela época, contrabandistas e ladrões costumavam esconder bens valiosos em porões ou sob o assoalho das casas. Tinha certeza absoluta de que poderia encontrar a caixa com as joias. Seu instinto não a enganou. Usando um pé de cabra que trouxera consigo, começou a levantar algumas tábuas do chão, mas foi interrompida por um som repentino e assustador. Alguém estava batendo na porta. Vitória, você está aí? A voz de Sebastião soou do lado de fora. Letícia se encolheu no chão, prendendo a respiração, enquanto o velho marinheiro andava ao redor da casa, investigando. Ele notou que uma das janelas estava aberta, e achando que o vento forte a tivesse empurrado, fechou-a novamente, colocando uma pedra pesada para impedir que voltasse a abrir. Após um tempo, convencido de que tudo estava em ordem, Sebastião se afastou e retornou para casa. Somente depois de ouvir seus passos sumirem na distância, Letícia ousou se mover novamente. Olhando para o relógio, Letícia percebeu que já estava bastante atrasada para o encontro com Vitória. Sem tempo para se explicar, simplesmente enviou uma mensagem dizendo que, infelizmente, não poderia ir, pois sua mãe estava se sentindo muito mal. É claro que essa história da mãe doente não passava de mais uma mentira. Mas Letícia não queria arriscar nada naquela noite. Não voltaria para dentro da casa de Vitória tão cedo, ao menos, não por enquanto. O que temos aqui? Uma visitante inesperada, disse uma voz masculina atrás dela, com um tom aveludado e levemente irônico. Letícia congelou por um instante, mas logo se virou com naturalidade. Diante dela, estava Leôncio. Vestindo um elegante terno de linho claro, com um sorriso insinuante nos lábios, ele parecia absurdamente confiante. A mente da jovem criminosa rapidamente formulou um novo plano. Na verdade, eu só vim visitar minha amiga, respondeu, num tom doce e provocante. Mas parece que escolhi a hora errada. De imediato, Letícia percebeu que poderia tirar proveito da situação. A tensão entre Vitória e o marido era óbvia, e se soubesse jogar bem suas cartas, poderia transformar essa crise conjugal em uma vantagem para si. Um pouco de flerte, um pouco de manipulação. Se jogasse da maneira certa, poderia fazer Leôncio ser útil para ela. E como exatamente poderíamos ser úteis um ao outro? Perguntou ele, curioso, inclinando-se levemente em sua direção. Letícia sorriu maliciosamente antes de começar a falar. Então, sem hesitar, revelou a existência do tesouro escondido na casa de Vitória. A possibilidade de vender o terreno por um ótimo valor, e ainda por cima, colocar as mãos nos diamantes escondidos foi tentadora demais para Leôncio. Ele decidiu, sem qualquer remorso, que era hora de se livrar de Vitória de uma vez por todas. Pouco antes disso, com muito esforço, conseguiu mandar Ruth de volta para a cidade. Estava farto das cobranças constantes e das reclamações da amante. Além disso, agora havia uma substituta à altura, Letícia. Aqui. Se você a trouxer até esse ponto, ninguém jamais a encontrará. A água é muito profunda, explicou Letícia, apontando um local específico no mapa. Leôncio sorriu, satisfeito. Muito bem, elogiou. Você é bem mais esperta do que minha esposa chata e moralista. Ele suspirou teatralmente. Mas não se preocupe. Em breve, isso tudo será resolvido. E você não vai se arrepender de ter me ajudado. Letícia apenas sorriu de maneira calculista. Já conhecia bem o tipo de homem que Leôncio era. Homens assim eram úteis para os negócios, mas nunca confiáveis para qualquer outra coisa. O que Leôncio não imaginava era que a jovem vigarista também tinha seus próprios planos. No dia seguinte, ele passou horas tentando convencer Vitória a se encontrar com ele. Já havia providenciado tudo. Alugou um pequeno barco e planejava levá-la até uma baía isolada, onde poderiam conversar com calma. Vitória, pelo menos uma última conversa, insistiu ele. Vamos dar um passeio pela costa.
Podemos esclarecer tudo de uma vez por todas. Foram 7 anos juntos. Será que não podemos, pelo menos, ter uma última conversa e resolver o divórcio como pessoas civilizadas? Insistiu Leôncio. Prometo que não falarei mais sobre a casa. Vitória não queria vê-lo, nem ouvi-lo. Mas, apesar de tudo, não podia negar que, depois de tantos anos ao lado dele, ainda restava alguma emoção confusa dentro de si. No fim, decidiu que não havia nada de errado em simplesmente conversar. Concordou em fazer o passeio de barco até a antiga Bahia. Durante o trajeto, Leôncio se mostrou extremamente cavalheiro, mantendo um tom amigável e até oferecendo um copo de vinho. Não, obrigada, recusou Vitória. Que pena, comentou ele, antes de virar o próprio copo de uma vez. Então, de repente, arregalou os olhos e apontou para trás dela. Olha, olha, isso é uma família de golfinhos. Instintivamente, Vitória virou-se para onde ele apontava. No mesmo instante, sentiu um golpe violento atingir sua cabeça. Sua visão explodiu em um clarão de dor, antes de tudo escurecer. O próximo sentido que se despertou foi o frio, a sensação gélida da água salgada envolvendo seu corpo. Pronto, Vitória. Fim da linha. Sem corpo, sem problemas, murmurou Leôncio, com um sorriso cruel. Após certificar-se de que ninguém estava por perto, acelerou o motor e fugiu rapidamente do local do crime. O que ele não percebeu era que, naquele exato momento, alguém observava tudo do alto de uma pequena escarpa. Perto dali, sentado ao sol e tentando se aquecer, estava Christian, o jovem sem-teto de quem Letícia comprava as pinturas. Ele relaxava, observando o mar, quando ouviu um grito curto e feminino. O que viu em seguida o fez congelar por um instante. Leôncio empurrava sua esposa para dentro d'água. Sem hesitar nem por um segundo, Christian correu e mergulhou no mar revolto, nadando contra a correnteza forte daquela região. As águas eram traiçoeiras, e a luta contra as ondas era exaustiva, mas ele não desistiu. Com grande esforço, conseguiu enxergar Vitória afundando lentamente na escuridão do oceano. Mergulhando o mais fundo que pôde, estendeu a mão e agarrou seu braço, puxando-a para cima com todas as forças. Depois de arrastá-la até a praia, iniciou os primeiros socorros, tentando reanimá-la. Momentos depois, chamou a emergência. Os paramédicos chegaram rapidamente e elogiaram Christian por sua agilidade. Se ela tivesse ficado submersa por mais alguns segundos, não teria sobrevivido, disse um dos socorristas. Com cuidado, colocaram Vitória na ambulância e a levaram para o hospital mais próximo. Christian permaneceu na praia, tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Mesmo sem nunca ter visto Vitória antes, sentiu um calor inesperado no peito ao se lembrar da expressão serena dela, observando o horizonte, segundos antes de ser brutalmente atacada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na imobiliária, Cláudio tamborilava os dedos impacientemente na mesa. Os investidores do hotel estavam começando a perder o interesse. O corretor já estava cansado de esperar. Enquanto Leôncio não chegava a um acordo final, Cláudio decidiu agir por conta própria e garantir seu prêmio. Ele tinha algumas conexões no submundo do crime, o que o ajudou a garantir o apoio de especialistas em falsificação de documentos. E assim, com o pretexto de que Leôncio estava extremamente ocupado, Cláudio rapidamente vendeu o terreno de Vitória para os representantes da empresa de construção. É um prazer fazer negócios com você, disse o advogado da construtora, apertando a mão de Cláudio. Podemos ir agora mesmo e inspecionar o terreno? Perguntou o representante da empresa. Claro, a terra está à disposição de vocês, respondeu Cláudio, com um sorriso arrogante. Ele estava mais do que satisfeito com o negócio. Agradecemos pela generosidade. Este terreno nos trará muito mais lucro do que você imagina. O representante da empresa sorriu de volta, e logo todos seguiram para o local da venda. Enquanto os construtores avaliavam o terreno que haviam adquirido de forma ilegal, Vitória estava no hospital, se recuperando do ataque que sofreu. Vitória finalmente recobrou a consciência, mas não se lembrava de nada sobre a viagem de barco. Sua última lembrança era de quando Leôncio a convidou para ver a Bahia e discutir o divórcio. Depois disso, sua memória se apagou em uma escuridão total. Quando Letícia soube da tentativa de assassinato fracassada, decidiu se precaver. Ela sabia o que havia acontecido, e para garantir que as coisas se encaixassem,
foi até a polícia e afirmou ter sido testemunha de como Christian tentou afogar Vitória no mar. Esse sujeito ficou completamente maluco. Gritou ela para os policiais, fazendo um grande drama como uma amiga arrasada. Eu vi tudo. Ele tentou matá-la. Ah, eu ouvi falar que esses artistas malucos fazem umas coisas assim. Mas o Christian, esse vagabundo, parece que entrou em parafuso de vez. Algumas horas depois, a polícia prendeu Christian na cidade, onde ele estava vendendo suas pinturas. Levado para a prisão, ele não teve chance de se defender. Ninguém deu atenção às suas palavras sobre o marido de Vitória tentar matá-la. Chega de mentira! Gritou o investigador, irritado. Todo mundo sabe que sua mãe foi internada por matar seu pai com uma faca. Não tente enganar a gente. Ele se aproximou de Christian, com um olhar ameaçador. Como pode ter tanta certeza? Talvez você só não se lembre de ter tentado afogar Vitória, e depois, ao perceber o que fez, chamou os médicos para salvá-la. Não fui eu. Christian balançou a cabeça, exausto. Ele olhou diretamente para o investigador e tentou argumentar. Vocês realmente confiam mais em Letícia do que em mim? Ela vem de uma família de criminosos. Mas a resposta foi cortante. O que sabemos com certeza é que um empresário conhecido da capital não teria motivo para matar a esposa, especialmente quando ela acabou de perder um filho há um mês. Qualquer tentativa de defesa era inútil. Christian não teve escolha senão aguardar a data de sua audiência no tribunal. Enquanto isso, Leôncio tentava manter a calma. Sentado em seu apartamento, engolia goles generosos de uísque, sentindo o álcool queimar sua garganta. A essa altura, já sabia que Vitória havia sobrevivido. Letícia o havia alertado, garantindo que, por enquanto, conseguiria jogar toda a culpa no jovem sem-teto. Mas por quanto tempo aquilo duraria? Ela mesma não sabia dizer. Mais cedo ou mais tarde, a polícia começaria a fazer perguntas que nenhum dos dois poderia responder. Por fim, Leôncio tomou uma decisão. Iria até a casa de Vitória. Queria avaliar a situação e verificar se havia alguma evidência que pudesse incriminá-lo. Porém, ao chegar lá, Leôncio se deparou com uma surpresa nada agradável. Para sua total incredulidade, os investidores do hotel estavam no local. Os homens caminhavam pelo terreno com um mapa em mãos, discutindo animadamente o projeto da futura construção. Confuso, Leôncio se aproximou e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Os empresários o encararam como se ele tivesse enlouquecido. Que brincadeira estranha, Leôncio, disse um deles. Resolvemos tudo com você há algumas horas, ou será que o dinheiro que te transferimos não foi suficiente? Foi nesse momento que ele percebeu o que havia acontecido. Aquela venda não havia sido feita por ele. Aquilo só podia ser obra de Cláudio, o corretor desonesto. Furioso, Leôncio saiu em disparada para o escritório da imobiliária. Chegando lá, encontrou Cláudio tranquilamente organizando alguns documentos sobre a mesa, como se nada tivesse acontecido. O empresário entrou como um furacão, batendo a porta com força. Seu rato miserável! Você achou que eu ia deixar passar essa traição? Gritou, avançando sobre o corretor. Cláudio, no entanto, manteve a calma. Não estou entendendo suas reclamações, Leôncio. O terreno foi vendido, e o dinheiro já foi devidamente transferido para uma conta segura. Que conta? Rugiu Leôncio, seu rosto vermelho de raiva. Onde está o meu dinheiro, seu canalha? Sem se conter, agarrou Cláudio pela gola da camisa e o ergueu ligeiramente do chão. Mesmo assim, o corretor manteve a compostura. Você demorou demais para agir, Leôncio, disse, com um tom frio. O tempo acabou. Então, eu resolvi tomar as rédeas da situação. Cláudio sabia muito bem que, tendo obtido a assinatura falsificada de Leôncio, não precisava mais se preocupar em dividir os lucros. Por que se contentar com migalhas quando poderia ficar com o bolo inteiro? O corretor tentou se desvencilhar da força de Leôncio, contorcendo-se como uma cobra, mas o empresário, acostumado a treinar regularmente na academia, era mais forte. Com um puxão brusco, Leôncio perdeu o controle da situação, e Cláudio foi arremessado para fora da janela do terceiro andar, caindo com um grito. Aterrorizado ao perceber que aquilo poderia acabar em morte, Leôncio não hesitou, fugiu do escritório o mais rápido que pôde. O que ele não sabia era que Cláudio, sempre cauteloso, havia instalado câmeras escondidas em sua sala há muito tempo.
Tudo estava gravado. Desesperado, Leôncio decidiu que precisava sumir da cidade. Mas, pouco antes de partir, algo lhe ocorreu: o tesouro escondido na casa de Vitória. Seria sua última cartada. Aproveitando a escuridão da noite, seguiu até a casa na praia. Com os investidores do hotel ausentes naquele momento, ele não encontrou dificuldades em arrombar a fechadura e entrar furtivamente. Seguindo as instruções que Letícia havia lhe dado, Leôncio começou a procurar freneticamente pelo esconderijo. Com um pé de cabra retirado da bolsa, ele arrancou, uma a uma, as tábuas do assoalho da casa de Antônia. Quando a última tábua se partiu com um estalo seco, um som estranho ecoou pelo cômodo. Era um mecanismo oculto, algo que o cauteloso Romão havia instalado anos atrás, no caso de ladrões ou contrabandistas tentarem invadir a casa e roubar seu segredo. No segundo seguinte, Leôncio mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Uma parede de concreto deslizou lentamente para o lado, revelando um espaço oculto. Antes que ele pudesse reagir, uma enorme laje de pedra desabou sobre ele. Enquanto isso, no fundo do compartimento secreto, estavam as caixas que ele tanto procurava. Mas se estivesse consciente para vê-las, Leôncio teria ficado perplexo. As caixas estavam lá, mas estavam completamente vazias. O que ele não sabia era que, naquele exato instante, algo extraordinário acontecia com Vitória. Deitada na cama do hospital, ela foi tomada por um choque repentino de memória. As imagens voltaram como um turbilhão: a proposta de passeio, a taça de vinho que recusou, o golpe na cabeça, a água fria e escura envolvendo enquanto se afogava. Lembrou-se de tudo. Na manhã seguinte, ao saber pelas notícias que um homem inocente havia sido condenado por seu caso, exigiu falar com os investigadores e contar a verdade. Uma enfermeira confirmou que os paramédicos elogiaram muito o jovem sem-teto que a havia resgatado. Graças a esse testemunho, Christian foi libertado no mesmo dia. Assim que teve alta, Vitória foi diretamente ao local onde sabia que ele morava. Ela precisava vê-lo. Afinal, por culpa de Letícia, ele quase havia sido condenado injustamente. Letícia desapareceu da cidade poucas horas depois da libertação de Christian. Vitória rompeu qualquer relação com ela assim que o jovem revelou sua verdadeira identidade e envolvimento com o crime. A vigarista decidiu se esconder por um tempo junto de seus parentes criminosos. Enquanto isso, Vitória tinha um novo desafio: lutar para recuperar sua casa das mãos dos investidores do hotel, algo que não seria fácil devido à falsificação dos documentos. Por sorte, Cláudio sobreviveu à queda do terceiro andar. Apesar de ter quebrado ambas as pernas, pois teve a sorte de cair sobre um gramado florido, o que evitou ferimentos fatais. Christian, determinado a ajudar Vitória, ameaçou denunciar Cláudio à polícia por fraude documental caso ele não cancelasse a venda ilegal do terreno. O corretor, já sem alternativas e desesperado para salvar sua própria pele, concordou em confessar tudo. Afinal, mais do que qualquer coisa, queria continuar vivo. Quanto a Leôncio, ele também sobreviveu ao desabamento da laje de pedra. No entanto, sofreu danos irreversíveis na coluna e nunca mais poderia andar. Agora, estava condenado a viver preso a uma cadeira de rodas. Assim que recobrou a consciência e compreendeu sua situação, a primeira coisa que Leôncio fez foi ligar para seu advogado. Ele estava aterrorizado com a possibilidade de ser levado a julgamento e enfrentar a polícia. No entanto, Vitória não era tão cruel a ponto de mandar um homem incapacitado para a prisão. Ela acreditava que o destino já havia imposto ao ex-marido um castigo suficientemente severo por todo o mal que ele lhe causará. Por isso, decidiu não prestar queixa contra ele, deixando-o completamente atônito. Enquanto isso, com a ajuda de Christian e do próprio Cláudio, Vitória conseguiu anular a venda ilegal do terreno. A casa de Antônia voltou a pertencer à sua legítima dona. Determinada a restaurá-la, Vitória começou os trabalhos de reforma. Christian se mostrou um grande aliado nessa tarefa, ajudando-a em tudo o que podia. Além disso, o jovem pintor demonstrava cada vez mais um carinho genuíno por ela. O que ninguém sabia era que Romão, o marinheiro que originalmente escondera o tesouro na casa, também havia sido enganado. No último momento, antes de partir para seu derradeiro embarque, alguém trocou as pedras preciosas por meros seixos do mar e pedaços de jornal amassado. Romão partiu em sua viagem final, prometendo à sua amada que voltaria para buscá-la e para recuperar o tesouro. Mas ele nunca retornou.
E sua morte deixou Antônia desolada por muitos anos. Antônia, sem saber, salvou sua própria vida. Se tivesse mexido nas tábuas erradas, a parede teria desabado sobre ela. Vitória e Christian, por sua vez, começaram uma nova vida juntos, felizes e realizados na casa totalmente restaurada. Algum tempo depois, Vitória engravidou e deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Christian também viu sua sorte mudar. Suas pinturas foram descobertas por uma famosa estrela do mundo do entretenimento, que comprou algumas de suas obras. Isso trouxe uma enorme visibilidade para seu trabalho, e logo ele começou a receber pedidos de várias partes do país. Enquanto isso, Sebastião continuava visitando Vitória e seu novo marido com frequência. As crianças, André e Sofia, adoravam chamá-lo de vovô, algo que sempre emocionava o velho marinheiro. Sempre que ouvia essas palavras, Sebastião mal conseguia conter as lágrimas, tocado pelo carinho que finalmente encontrou naquela família. Quanto a Leôncio, após tudo o que aconteceu, ele começou a refletir sobre a vida que levou até ali. Sem a capacidade de andar, Leôncio decidiu mudar sua vida. Ele se tornou voluntário em uma instituição social, ajudando outras pessoas com deficiência a se reintegrarem à sociedade e a terem uma vida mais independente e significativa. Ao mesmo tempo, continuou administrando seus negócios, mas agora com ambições muito mais modestas. Ele não perseguia mais o lucro desenfreado, e finalmente, aprendeu a lição que o destino lhe impôs. Nesse processo de transformação, Leôncio também abandonou Ruth, que acreditava que ele ainda cuidaria dela. Sem dinheiro, apoio ou qualquer influência, ela ficou completamente desamparada. Sozinha e sem perspectivas, foi obrigada a deixar a cidade, desaparecendo sem que ninguém soubesse seu paradeiro. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.